É senso comum achar que o cara com a maior quantidade de massa muscular é também o mais forte, mas isso não é verdade, já que o treino para hipertrofia não é o mesmo que o treino para força e, consequentemente, os resultados não são os mesmos. E um bom exemplo disso é só você olhar os competidores de levantamento de peso do mais alto nível, comparado aos fisiculturistas do mais alto nível, e você vai conseguir perceber essa diferença clara na proporção de massa muscular e de força. Como exemplo, vamos comparar o shape do John Heck, o atual recordista mundial de levantamento de peso bruto na categoria de 90 a 100 quilos, com um dos melhores fisiculturistas de todos os tempos, o Phil Heath. Claramente a diferença na quantidade de massa muscular entre os dois é monumental, mas agora vamos comparar a força entre os dois. Nesse clipe, o John Heck faz supino com 215 quilos total para 4 repetições, enquanto o Phil Heath, nesse outro clipe, faz o mesmo exercício, porém com 100 quilos total para 7 repetições. Eu sei que ele faz mais repetições e não foi até a falha muscular, mas a diferença na força é bem notável. Lucas Schmidt aqui. No vídeo de hoje eu vou falar a diferença no treino para hipertrofia e no treino para força. Mas antes de tudo eu queria deixar claro que é impossível você aumentar um sem aumentar o outro a longo prazo. Isso porque o ganho de força requer um aumento da sua massa muscular, e o aumento da sua massa muscular, consequentemente, vai causar um aumento da sua força, principalmente em iniciantes, que vai ser mais do que garantido o aumento na hipertrofia e na força muscular ao mesmo tempo, já que qualquer estímulo muscular vai envolver esses dois fatores apenas pela consequência de ser um estímulo novo para aquele músculo. Mas antes de eu falar especificamente as diferenças do treino para hipertrofia e para força, eu queria falar aqui a diferença no mecanismo do ganho de força e da hipertrofia. A hipertrofia muscular se refere ao simples aumento no tamanho do músculo, derivado de uma resposta fisiológica resultante de uma adaptação celular frente a uma maior exigência de trabalho. Então, o objetivo da hipertrofia é uma adaptação estrutural e não de performance. Ou seja, proteína, o objetivo final vai ser o aumento do músculo e não da capacidade daquele músculo de levantar uma carga. Acertou, miserável. Já na força, é uma adaptação diferente. A força é a quantidade de carga que você consegue levantar. Você então não vai se importar com a aparência do seu shape, e sim levantar a maior quantidade de carga possível. E para o aumento de força existem dois tipos de adaptação que ocorrem: a própria hipertrofia e uma adaptação neural. A hipertrofia, como eu já mencionei, é o aumento do músculo. E o aumento do músculo vai contribuir para o aumento da força da seguinte forma: quando você tem mais massa muscular, você vai ter mais massa envolvida na contração daquele músculo e, consequentemente, na produção de força. Já a adaptação neural é a quantidade de força que você consegue produzir com aquela mesma quantidade de massa muscular que você tem. Então, com a adaptação neural, a gente consegue aumentar a nossa força sem alterar no tamanho do músculo. Mas essa adaptação neural segue o princípio da especificidade. Se você quer ficar bom em levantar carga pesada, você precisa treinar com carga pesada. Então agora eu vou falar sobre o treino. E apesar de que é praticamente impossível você aumentar a hipertrofia sem aumentar a força, ou aumentar a força sem causar hipertrofia, você consegue sim especificar o seu treino para melhorar, para priorizar um em relação ao outro. Então vamos começar falando sobre a diferença na seleção de exercícios do treino para hipertrofia e do treino para força. No treino para hipertrofia não existem exercícios mandatórios que você precisa fazer para alcançar os resultados. É possível você alcançar o mesmo grau de hipertrofia variando os seus exercícios, escolhendo diversos exercícios para o mesmo grupo muscular. Isso porque a seleção do exercício é apenas um meio para você atingir o estímulo muscular para hipertrofia. Já no treino de força, a seleção do exercício é muito mais importante, proteína, porque, como eu falei, a adaptação neural segue aquele princípio da especificidade. Se você quer ficar mais forte no supino com a barra, você precisa treinar no supino com a barra. Se você quer aprender a correr mais rápido, você vai treinar caminhando, proteína. Ah, agora eu entendi! Então você precisa especificamente fazer aqueles exercícios que você quer aumentar a sua força. E é por isso, inclusive, que quando você muda o treino, faz um exercício diferente, você percebe que nos primeiros treinos, a sua força naquele exercício vai aumentar muito rápido. E depois de alguns treinos,
essa evolução na força vai reduzir muito. Isso porque quando você muda um exercício, vai acontecer aquela adaptação neural que eu te falei. Você vai aprender a usar mais carga naquele exercício, mesmo que a quantidade de massa muscular não altere. Então, se você ficar variando de exercício o tempo todo, você não vai dar tempo suficiente para essa adaptação neural acontecer. Diferença nas repetições. No treino de força, a janela de repetições que você vai alcançar os melhores resultados vai ser entre 3 a 6 repetições. Enquanto no treino para hipertrofia, a janela de repetições para você maximizar os seus resultados vai ser muito mais amplo. Vai ser entre 5 e 30 repetições. Ou seja, proteína, se você fizer séries com 5 repetições, você vai alcançar os mesmos resultados de hipertrofia do que se você fizesse essas séries com 30 repetições. Considerando, logicamente, que nos dois cenários você está chegando perto da falha muscular. Diferença no volume de treino. Volume de treino, eu me refiro à quantidade de séries que você vai fazer por grupo muscular por semana. Para hipertrofia, se segue uma relação dose-resposta, em que com o aumento do volume de treino, maior vai ser a sua hipertrofia, mais rápido vai ser os seus resultados. Logicamente, até certo ponto. E o volume vai ser a variante mais importante quando se fala em treino para hipertrofia. Já no treino de força, o volume de treino se torna muito menos importante do que a intensidade do treino, ou seja, o quão perto da falha muscular que você está levando as suas séries. Isso porque a quantidade de séries feitas não tem muita relação com aquela adaptação neural que eu te falei, mas é importante você ter um volume de treino razoável também para contribuir com a hipertrofia muscular, porque com a hipertrofia muscular, sua capacidade de produção de força também vai aumentar a longo prazo. Outro fator importante em relação ao volume de treino é a quantidade que você vai acumular de fadiga na série de hipertrofia e na série de força. Nas séries do treino de força, com uma carga maior e repetições menores, a fadiga que você vai acumular é muito maior do que nas séries para hipertrofia, em que você vai usar repetições mais altas e uma carga mais baixa. E essa fadiga vai ocorrer principalmente a longo prazo. Você vai ter uma fadiga tanto articular, por usar uma carga mais pesada, quanto uma fadiga mental no seu sistema nervoso central. Por isso, então, que enquanto 8 séries para quadríceps no treino de força é o máximo que uma pessoa deveria fazer, essa mesma quantidade para hipertrofia vai ser só um pouco acima do mínimo que ele deveria fazer para não perder massa muscular, já que essa mesma pessoa poderia fazer 16 séries para quadríceps, que aí sim ele conseguiria maximizar a hipertrofia naquele músculo, mas que para treino de força, 16 séries seria desumano. Padre, ajuda o maluco que tá doente! E é por isso, então, que é impossível você otimizar a sua força e a sua hipertrofia. Tempo de descanso entre as séries. Para o treino de hipertrofia, o descanso entre as séries é bem menos importante do que para o treino de força. Mas é claro que você também deve descansar bem entre as séries de hipertrofia, inclusive muito mais do que a maioria das pessoas descansam. Eu vejo direto na academia uma galera descansando 30 segundos, 40 segundos entre as séries. Inclusive, às vezes, quando eu vou revezar com alguém em alguma máquina, no tempo de um descanso meu, a pessoa faz 2 séries. Então, via de regra, para hipertrofia, você quer descansar entre 1 minuto e meio a 3 minutos e meio, dependendo do exercício da série que você vai fazer. Exercícios mais isolados, que você vai pegar uma carga menor e vai causar uma fadiga aguda menor, como por exemplo elevação lateral, você pode descansar mais perto de 1 minuto e meio. Agora, exercícios compostos, que você vai usar uma carga muito maior, como o agachamento livre, por exemplo, eu recomendo você descansar mais perto dos 3 minutos e meio. Agora, no treino de força, o descanso entre as séries se torna muito mais importante, porque vai impactar na sua fadiga aguda e, consequentemente, na quantidade de carga que você vai conseguir levantar na série seguinte. Então, no treino de força, para maximizar uma recuperação total e para você ter uma maior eficiência neural, eu recomendo descanso de 3 a 6 minutos entre as séries. Progressão de treino. A diferença na progressão de treino para você alcançar os melhores resultados também vão ser diferentes. Enquanto no treino para hipertrofia, você pode progredir de várias formas, como por exemplo, aumentar a carga, aumentar a quantidade de repetições por série, aumentar a quantidade de séries. No treino de força, você necessariamente precisa aumentar a carga que você está levantando. Por exemplo, se você está treinando para hipertrofia e em uma série você costumava fazer 10 repetições e com o tempo você começou a fazer 12 repetições com aquela mesma carga,
você vai continuar maximizando os seus resultados hipertróficos, porque você ainda vai estar naquela janela de 5 a 30 repetições, que é o ideal para hipertrofia. E esse aumento de força que gerou esse aumento de repetições foi uma consequência do aumento do seu músculo e, consequentemente, na capacidade desse músculo de gerar mais força. Então, quando você está treinando com foco em hipertrofia, com repetições mais altas, você pode usar o aumento da sua força como um bom indicador que você está aumentando sua massa muscular. Mas agora, se você está treinando especificamente para força e fazia séries com 6 repetições e com o tempo você aumentou sua força e agora está fazendo essas séries com 8 repetições, você agora já não está mais naquela janela de repetições ideal para força, que é de 3 a 6 repetições. Então você precisa retornar nessa janela, aumentando a carga do seu treino, que aí, consequentemente, as suas repetições vão reduzir. Então, no treino de força, você precisa focar em aumentar a carga que você está usando para a mesma quantidade de repetições. Por hoje foi isso, proteínas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então se inscreva no canal e ative o sininho para fazer parte dessa irmandade de proteínas e proteínas, e assista esse vídeo aqui sobre a forma mais inteligente de se usar proteína para hipertrofia. Deixa o like se gostou, deixa o like se adorou esse vídeo. Se não gostou, não tem problema, reveja e comenta aqui qual a prioridade do seu treino, se é força ou se é hipertrofia. E compartilha esse vídeo para aquele seu amigo que não tem nenhum dos dois. Valeu, até a próxima!